Tá no ar o Radicalcast. Tem Radical aí? Eu sou o Rodrigo Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada para sempre com o Rodrigo Firmo. E esse é o Radicalcast. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito importante, não é mesmo? Hoje nós temos a presença ilustre do pastor Jorge Napoleão. É, mas ele tem um currículo muito extenso que o Rodrigo vai ler agora pra gente. Pastor Jorge Napoleão, pastor presidente da igreja Edificando Vidas. Encontrou Jesus em 1993. Eu só tinha 3 anos de idade, gente, só para constar aqui. Esposo da missionária Elisa Silva, pai da Marcele, da Gabriele, do Jorge Vinícius, avô do Pedro, da Isabelle, do Ronan e da Eloá, e bisavô da Helena. Fez radical em 2014, junto comigo. Foi junto comigo. Foi em maio. Hoje é líder do projeto Radical Zona Norte e do Power Team Zona Norte. E como ele mesmo gosta de se intitular, um carregador de talhas. Muito bem-vindo, pastor Jorge! Bom estarmos aqui, né? Eu nem sabia desse meu currículo todo aqui, falar até da minha bisneta, mas é uma honra e, como sempre a gente fala, a gente é carregador de talha. E só corrigindo vocês falaram que eu encontrei Jesus em 93. Eu não encontrei, ele que me encontrou, porque eu que estava perdido. Amém, Amém. é isso aí. Então, pastor, conta pra gente como foi a sua experiência ao passar pelo Radical Zona Norte. Eu tenho certeza que muita gente não conhece muito da sua história e é muito legal pra gente saber o que o senhor, pastor presidente, passou por isso. Conta pra gente. Então, o meu filho, ele... Na época, o Jorge Vinícius, né, ele na época ele vai ter 17 para 18 anos e conforme todo adolescente, pré-adolescente, jovem, né, ele é meio rebelde, né, enfim. E quando ele foi no Radical, a gente viu alguma diferença. Ele chegou para mim de 2013 para 2014 e falou: pai, o senhor tem que conhecer essa ferramenta. E eu falei: poxa, para esse camarada ficar me enchendo o saco, eu vou logo. Quando é que é? Aí ele falou e eu fui. Foi assim que eu encontrei com o projeto. Passei pelo projeto, foi um projeto de superação. Nesse dia foi o projeto de superação com tudo que aconteceu lá, chovia muito. E eu descobri que era uma ferramenta, não foi restaurou a minha vida, não, mas descobri que era uma ferramenta que verdadeiramente contribuiria muito para o reino, né, que era uma ferramenta ainda muito nova. E teve uma cena ali que falou bastante ao meu coração, que é uma das cenas que eu mais gosto ali, que fala sobre os pastores. Então, a gente se identificou muito com aquela cena ali. E assim foi o meu radical. No meu radical foi algo assim muito pessoal, naquela cena onde fala sobre pastor, que falava da nossa vida, né? Então, foi assim. Muito incrível. E durante esse tempo que o senhor passou lá no Radical... são muitos anos de projeto, né? Hoje o projeto já tem 10 anos. Hoje o senhor é líder do projeto. E o que te move a fazer parte do Radical? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu quero dizer que a gente, em 2014, participou. O projeto era da primeira igreja batista lá em Guadalupe, pastor Nivaldo, na época. E a gente passou, e desde a primeira vez que eu fui no Radical, eu contribuía, né, trabalhando lá, enfim. Acho que nunca deixei não deixei de ir em nenhuma edição. Nesses 10 anos, né, desde que eu passei, não deixei de ir. E contribuía com o projeto, com muita alegria, porque a gente sabia que era uma ferramenta que restaurava vidas, restaurava ministérios de pastores, né? Então, temos uma experiência muito legal com um pastor que ficou muito meu amigo, né? Que ficou na dinâmica no meu grupo, e a gente se identifica porque é uma ferramenta, era há 10 anos e continua sendo uma ferramenta muito edificante e transformadora e despertando vidas em todos os níveis, independente de tempo de igreja ou de cargo eclesiástico. Amém. Como liderança do projeto, pastor, a gente já imagina que tenha diversas responsabilidades e muitos trabalhos para poder fazer, muita coisa para poder tratar entre um projeto e outro, e até mesmo na edição do projeto. Como é que o senhor faz para poder conciliar isso sendo pastor de uma igreja local? Isso é muito importante. Primeiro que como a gente faz? A gente entende que a gente não consegue fazer nada sozinho
E eu, sabendo das minhas limitações, eu chamei um montão de gente melhor do que eu, mais capacitada do que eu, para poder fazer o negócio funcionar. E hoje nós temos, além de um coordenador que é chato pra caramba, ele tem que ser chato, e temos uma liderança que é muito eficiente, e temos vários pastores, né, que podemos falar depois mais na frente, nós funcionamos com bases. E, enfim, como eu não sou bobo, eu chamei um montão de gente para me ajudar. Então, fica muito mais fácil de nós conciliarmos o nosso ministério também local, que é a nossa igreja, a igreja onde nós somos pastores, e também tem a família, e como vocês já caguetaram aqui, a minha família é muito grande e dá um trabalho, e temos umas ovelhas abençoadas também. Enfim, é difícil, mas lembramos das palavras de Paulo, que fala que em tudo me deixarei gastar. Ou seja, ele está disponível ele falou que estaria disponível para ser gasto em prol do reino. E é isso. Com certeza. E a gente já chegou engatando aqui na conversa, mas é importante a gente definir para essas pessoas o que é o Radical, né? Um projeto que o senhor trabalha há 10 anos e falou que não faltou uma edição desde lá, então são muitas edições, muito tempo da sua vida, muito gastar a sua vida para esse projeto. Ô, Mayara, além de todas as edições que já passaram de 50 nesse tempo, antigamente eram 3 reuniões, eu ia nas 3 reuniões antes de cada edição. Depois que a gente assumiu, passou para uma só, porque... mas a gente ia com todo amor e todo afinco fazer isso. Qual era a pergunta mesmo? O que é o Radical? Para quem não conhece... Gente, é normal fazer as perguntas porque... Não, tudo bem. Não é fácil, é muita informação. Fica tranquilo, pastor. É o que é o Radical, né? Como todos sabem, Radical é raiz, né? Voltar à raiz. Mas eu posso definir o Radical é o seguinte, é você entender o seu papel no reino. É isso, se você entende qual é o seu papel no reino, né? E uma das coisas que a gente fala sempre nesses 10 anos é que nós somos carregadores de talhas, né? E essa passagem é bem conhecida, está lá no livro de João, capítulo 2, onde Jesus chega ali naquele casamento, na boda de Caná, e ali acaba o vinho, e baseado no que a sua mãe fala com ele, ele vai e dá ordem ali àqueles homens para pegarem ali as talhas e levarem para o mestre-sala. E ali Jesus transforma a água em vinho, e o texto vai dizer que ninguém sabia o motivo, ou como aconteceu aquilo, o melhor vinho ficar para o final. Mas o texto vai falar, se bem que os carregadores de talha, ou os empregados, os servos, sabiam. Ou seja, nosso papel é papel de servo. Então, é isso que nos motiva a servir com alegria no reino, saber o nosso posicionamento no reino. Amém. Dentro desses 10 anos de projeto, o senhor tem noção da quantidade de vidas que já foram impactadas pelo projeto? A gente pode ter, assim, baseado em números, mas a gente noção exata não tem, porque mas já passaram aproximadamente, nesses 10 anos, umas 10 mil pessoas. Agora, eu vejo assim, se a gente conseguir, e já conseguiu e consegue várias, muito mais do que isso, se a gente conseguir que uma pessoa por cada edição que vai... Antigamente estava levando 300, estamos levando um pouquinho menos, metade, 150 em média. Cada pessoa que é impactada, a gente não tem dimensão. Por quê? Porque quando você impacta uma pessoa, por exemplo, na área da família, não só aquela pessoa ela é restaurada, mas toda a família. Então, não dá para a gente mensurar. Tudo bem, acredito que nem todas essas 10 mil pessoas foram com o coração aberto. Acredito que tem sempre alguém que não vai. Mas é difícil a gente mensurar. Eu lembro de uma conversa de um amigo falando do avô dele, do pai dele, que foi à guerra, né? E como país aliado, né? Foi na fronteira da Itália, e o comandante como soldado, e o comandante perguntou depois para cada um dos soldados ali quantos cada um tinha matado e tal, e o pessoal não, eu matei X, outro Y, e perguntaram para ele, o soldado, você sabe quantos soldados você matou? Eu falei, quantos eu matei, eu não sei que eu atirei um montão. Ou seja, eu não sei, mas sei que a gente está atirando.
E é verdade isso. O senhor mesmo teve a sua família impactada pelo projeto. Nós tivemos a nossa família impactada pelo projeto. O Rodrigo, a família dele. Nós tivemos pessoas que voltaram para Jesus e até se converteram dentro desse projeto. Então, são muitas vidas que são impactadas por isso, né? E é difícil a gente ter uma noção, mas é importante a gente saber que uma ferramenta tem trazido diferença na vida dessas pessoas, né? Exato, Mayra. Antes de você, me permita, você falou de família restaurada. Quando eu fui para o Radical, em 2014, eu passei e no mesmo ano, na época eu tinha 2 filhas que estavam afastadas e elas participaram do Radical e elas estão servindo até hoje. Então, eu sou muito grato a esta ferramenta que pessoalmente falou profundamente comigo, mas mais do que isso, essa ferramenta restaurou a comunhão das minhas filhas que estavam afastadas na época, eram adolescentes, jovens, e hoje não só as minhas filhas elas estão no projeto, mas como as filhas, os filhos das minhas filhas, né, e os meus netos, e a minha bisneta que tem agora vai fazer 3 meses, 2 meses e meio, e daqui a pouco eu vou levar lá, vou encaixar ela numa cena que eu sei que tem espaço para ela. Isso é muito importante. Amém. É quase aquela música, né? Os filhos dos teus filhos, todo mundo sendo abençoado no projeto. É verdade. Mas são muitas pessoas impactadas pelo projeto e é muito importante para a gente ser participante disso, né? E a gente já conversou muito com o senhor off-cameras e a gente sabe que o senhor tem muita alegria de ser participante disso. E como é ser participante de algo que tem mudado algumas vidas, tem trazido pessoas para perto de Deus mesmo, né? Mudado a mentalidade de tantas pessoas, porque eu mesma tinha uma mentalidade antes de participar do Radical, hoje eu tenho uma outra mentalidade sobre serviço, sobre estar próxima de Deus, sobre ter responsabilidade no reino. Então, como é para o Senhor ser participante disso? Gente, o Radical ele é como um quebra-cabeça, né? Ou seja, ele é algo que vai sendo montado aos poucos, sexta-feira, e no domingo é que a gente vê todas as peças encaixadas, né? E é interessante que cada peça, ou cada vida, cada pessoa que vai ali, ela tem uma história por trás dela. E cada pessoa e cada história tem outras pessoas atrás desta pessoa que foi no Radical. Então, quando tu tem 300 pessoas ali, tem pelo menos mais 800, 900 pessoas envolvidas com a história daquela pessoa que está ali acampando. Então, quando eu vejo ali no final alguém chegar e levantar as mãos querendo para ir numa ministração de família, por exemplo, a gente não olha, eu não consigo olhar para aquela pessoa, eu olho para a família daquela pessoa. Não sei quantos membros tem aquela família, mas imaginemos que tenha só a esposa e mais um filho ou 2. Então, são 4, 5 pessoas sendo restauradas. Isso, para mim, é uma alegria. E o ápice da nossa alegria, não só minha, como de todos, é chegar ali naquele momento onde há o apelo para a conversão, reconciliação. Poxa, aí não tem preço. Aí a gente lembra assim, caramba, mesmo já com a idade já não permitindo, né, a gente ter um preparo físico tão adequado para estar ali naquele final de semana, e monte que a gente sobe antes e tudo, a gente vê e fala assim, poxa, vale a pena. Esse é o nosso combustível. Verdade. Pastor, nós estamos participando do projeto sempre juntos e são muitos anos de projeto. Então, eu imagino que o senhor tenha passado por algumas dificuldades na execução do projeto, e isso desperta dúvidas na gente. Se é que podemos listar, qual as maiores dificuldades que o senhor sentiu nesses tantos anos de projeto? A maior dificuldade, ela é espiritual, porque as outras a gente vence. Certo. E desde a primeira edição que a gente participou e a partir de então passou a trabalhar, participamos em 2014, Sim. maio de 2014, se eu não me engano, em agosto de 2014 teve a próxima edição, e que a gente começou a subir um monte sozinho, tal, e com o tempo a gente foi subindo e virou de repente algo que corriqueiro em cada edição a gente orar. Eu acho que as maiores dificuldades são espirituais, então nós usamos as armas espirituais, que são oração, jejum, propósito de entregar nas mãos de Deus aquilo que está no controle dele. A gente não tem como controlar
400, 500, 600, 800 pessoas Sim. dentro de um sítio, numa dinâmica que é o radical. Então, o maior desafio que nós já tivemos e sempre temos é o espiritual. Porque os demais, financeiro, problema, a gente já foi radical que chegou lá e o poste caiu. Alguns metros, o poste caiu do sítio. E a gente, como é que a gente vai fazer? E Deus estava no controle. Tá? Então, a gente aprendeu a depender de Deus. Porque, como é uma ferramenta dele, ele é o maior interessado nessa ferramenta, a gente faz a parte fácil e joga na mão dele é difícil. Ele nunca decepcionou. Jamais. Com certeza, pastor. E nesses anos de projeto, a gente imagina que o Senhor tenha passado, como o Rodrigo falou, por muitas coisas. Já bateu o desânimo? Como continuar quando tem desânimo? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por coisas e desanimam da igreja, de servir. Como fazer para continuar? Deixa eu te falar uma coisa e pode parecer até soberba, não. Mas quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu estive diante de uma situação. Eu precisava de ajuda. E pessoas falam, vou te ajudar. Porque a gente, como é pastor novo, precisa de ajuda, suporte. E essa ajuda não veio. Pessoas falaram e deixaram. Então, eu aprendi com Deus. Olha, Senhor, foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Senhor, eu não pedi para ser crente. Eu gostava da bagunça que eu estava, na minha vida que eu estava lá. Eu não pedi para ser crente. Aí tu veio e me arrastou. Porque foi ele que me achou que perdido era eu. E depois, com o tempo, quando fui assumir o ministério de pastor, eu falei, Senhor, eu não pedi nem para ser pastor. Estou aqui. Agora é o seguinte, segura na minha mão, não me solta, porque agora eu sou problema teu. Por que eu estou contando isso? Porque eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir de nada, não só do radical, mas de ministério pastoral. Eu nunca pensei em desistir. Por quê? Porque eu entendi que se eu coloquei a mão no arado, eu não vou olhar para trás. Porque a gente que é pastor, que é líder, a gente tem que entender isso e ser forte em Deus, né? Teve um momento que Davi, ele chegou na cidade onde morava, Siglac, alguma coisa assim, e a Bíblia diz que ele chegou lá, as mulheres, as crianças, tudo tinha sido levado. E a Bíblia diz que Davi chorou, como todo mundo chorou. Mas o texto vai dizer depois que ele se fortaleceu no Senhor. E foi a guerra. Então, pode até chorar. Chora um pouquinho, levanta e vai à guerra. Então, nunca pensei em desistir. Sim. Eu já pensei em desistir e foi quando eu fui para o Radical Zona Norte. É mesmo? E lá eu tive essa energia para continuar mesmo. Foi muito importante para mim. Eu acho que você ficou no meu grupo. Não posso dizer o que eu Foi. fui, mas eu acho. Exatamente. Eu nunca mais esqueci do que o Senhor me falou lá. É mesmo? Mas Sim. tem muito tempo. Tem muito tempo, tem exatos 9 anos. Mas é muito importante, porque às vezes a gente está desanimado, pensa em desistir. E no Radical foi onde eu encontrei essa força para continuar. Por isso que hoje fazem 9 anos e a gente continua aí no projeto. Verdade. Eu, no caso, já tinha desistido. Já não andava mais nos caminhos do Senhor e lá eu pude reencontrar os caminhos do Senhor. Na verdade, como o pastor disse, ele me reencontrou, né? Ele me trouxe de volta. Me pegou pelas mãos, assim como o senhor falou, né? Segurando a mão dele, não me larga mais. E foi a mesma coisa. Ele me trouxe de volta. Após isso, minha família inteira de volta aos caminhos do Senhor através dessa ferramenta. Novamente, citamos que o projeto é uma ferramenta nas mãos de Jesus. Firmo, o projeto não é só uma ferramenta que restaura a pessoa, a comunhão, mas, rapaz, sabia que no Radical tem gente até que se conhece, se casa e tudo, gente? Sabia disso? Não imaginava. Tipo, a gente... Vocês, né? Pra quem não sabe, eu pedi a Maiara em casamento no Radical. A gente se conheceu lá, né, amor? Verdade. Pessoalmente. Mas isso é outra É história. para outro podcast, é para outro podcast. Mas lá no Radical também, através de muitas ministrações, sim, mas através do dia a dia com vocês, compartilhando, eu aprendi muito sobre servir. E aprendi muito com o Senhor sobre serviço. Então, acho que é legal você contar um pouco para as pessoas o que é servir, como servir a Deus. É complicado a gente dizer como... Eu posso dizer como eu sirvo, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente entende que a gente
foi chamado por Cristo, quando a gente entende a mensagem da cruz, a gente entende que a gente estava perdido e Cristo nos achou, pagou nosso pecado, nos salvou. Por gratidão, já é algo que sabe, você quer, não vai pagar nunca, mas a gente quer retribuir aquilo que ele fez por nós. E como é que você vai retribuir? É fazendo com que o reino dele seja propagado, né? E restaurado e fazer discípulo. E o Radical é uma ferramenta que ela faz discípulo. Ela não é uma ferramenta para fazer membro de igreja, mas é uma ferramenta para despertar discípulo. E eu acho que quando nós temos a experiência do novo nascimento, eu acho que a gente fica com tem acesa a chama em nós e a gente quer propagar aquilo. É como aquela mulher samaritana que, quando ela teve um encontro com Jesus, bebeu daquela água que era o próprio Cristo, e a Bíblia diz, capítulo 4 de João, diz que ela volta à cidade e começa a propagar, falar o que achou Jesus Cristo, o profeta, o Salvador, e também é isso. Eu acho que quando você recebe a Cristo, não dá para você guardar. E servir é isso, é você falar de Jesus, né? E ter sempre êxito no falar ou no testemunhar, no servir, como Paulo fala, não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. E se é poder de Deus, não tem jeito, entendeu? Servir com alegria. Amém. Nós carregamos na nossa camisa um dizer que amar com o amor de Jesus é possível. E explica pra gente, como é que funciona, como é que é esse amor de Jesus que é possível pra gente? Graças a Deus, a frase amar com o amor de Jesus é possível, mas se eu pudesse trocar, eu faria assim, ó, amar com o amor de Jesus não é fácil, porque não é fácil. Primeiro, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus já foi derramado em vossos corações por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que a gente reflete é aquilo que está dentro de nós. Entendeu? Então, eu tenho todos os motivos para não amar pessoas que eu nem conheço, mas só que elas passam a ser pessoas importantes para mim por causa da cruz de Cristo. Então, amar com o amor de Jesus é possível, mas é parte de nós, é uma decisão. Amar é uma decisão. Tá? E Deus sempre nos coloca diante de situações, de pessoas que que serão para nós a ferramenta para a gente amar, porque tem cada trenzinho que dá vontade de matar. Dá vontade de matar. Eu só não mato porque está escrito nas minhas costas aqui a frase amar com amor de Jesus é possível. Então, quando eu olho e quero apertar o pescoço, eu falo, tá, aqui é possível. Então, eu vou tentar, porque isso é possível. E é possível, né? E é possível mesmo. Essa frase foi bem escolhida. Não foi por nós, né? Vocês vão conhecer depois a igreja, os pastores que criaram essa frase, amar com o amor de Jesus é possível. Mas é isso. É possível, mas é uma decisão sua, é uma decisão nossa. Com certeza. E a gente tem um outro lema no Radical, que é ninguém é tão bom que não possa melhorar. E isso é até bom, porque conecta com outra frase, né? É possível amar com o amor de Jesus e a gente tem que ser amável também, né? Com o amor de Jesus. Ô, Maiara, firmo, essa frase, a gente achava que ela era um pouco ofensiva quando a gente ia convidar alguém para passar no projeto. Que a frase original era amar com o amor de... Não, ninguém é tão bom que não precise de mudança. Se ninguém é tão bom que não precisa de mudança, então não precisa mudar. Aí a gente fala, poxa, a gente convidar as pessoas, eu quero mudar, eu preciso mudar e tal, né? Aí a gente até mudou só a última palavra, amar ninguém é tão bom que não possa melhorar. Então, porque tem gente que já é excelente, então pode sempre melhorar. Tem gente que é mais ou menos, então pode melhorar. Tem gente que é uma porcaria, tem crente ruim que Deus me livre. Aí tem que melhorar. Aí precisa de mudança, mas a gente fala que ele tem que melhorar, mas e muito. Verdade. Pastor, como membro de uma igreja local, como a igreja local ela pode se beneficiar dos projetos radicais?
Uma coisa que a gente precisa entender. O radical, ele é uma ferramenta, não é igreja. O radical é uma ferramenta que corrobora com a igreja. Tá? E a gente, sempre que vai apresentar o projeto para outros pastores, outras igrejas, a gente fala para o pastor levar os piores crentes. Se ele tiver... Às vezes, não, toda igreja tem uns crentes só graça, né, que dão trabalho, que, sabe, só Jesus. Eu falo, pastor, leva esses piores e preste atenção como eles vão voltar. Se eles melhorarem, se esses caras mudarem, vai ser um exemplo para a igreja. Né? Então, é isso que a gente fala. O radical é uma ferramenta que colabora, ajuda a igreja. O radical não é uma ferramenta que é adversária da igreja, muito pelo contrário. É uma ferramenta que vem somar com a igreja. E o radical é uma ferramenta que desperta as pessoas para melhorarem, para serem produtivos na sua igreja, para abraçarem seu pastor, para abraçarem os ministérios da igreja. E uma frase que a gente sempre fala lá é que o radical ele é do portão para fora. E você tem que ser radical na sua igreja, voltar à raiz na sua igreja. Não é dentro de um sítio virar profissional de radical, que existem por aí profissionais de radical. Mas o importante é dar fruto e colaborar com a igreja. Se não for bênção para a igreja, é melhor que o radical acabe. É verdade. E é, inclusive, a nossa próxima pergunta. O que é ser um radical? Lá no sítio a gente conversa muito sobre isso e fala que ser radical é muito mais do que usar uma camisa preta, né? Escrito o nome do projeto. Ou branca. Ou branca, usando o nome do projeto. Mas o que é ser, de fato, um radical? Ser radical é você dizer não para o pecado, dizer não para aquelas falcatruas ou aquelas pinimas que acontecem dentro de igreja. Isso tudo não é culpa da igreja, é culpa nossa. Ser radical é você pegar junto com o seu pastor e dar fruto, entendeu? E cumprir a missão que foi dada por Deus para a igreja e pegar junto. E o que é ser radical? Posso falar de um homem que estava pescando e ele ficou a noite toda pescando e não pegou nada. Aí Jesus aparece e manda eles voltarem para o barco. Já estavam lavando a rede, manda voltar para o barco e jogar a rede do lado direito. Mas antes esse pescador fala, pô, Senhor, mas pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é ser radical, ou seja, independente das circunstâncias, independente de estar cansado ou não, é fazer aquilo que diz a palavra do Senhor, aquilo que a Bíblia diz. Isso é ser radical, cumprir a Bíblia. É isso ser radical. Amém. E muitas pessoas voltam para Jesus lá no radical, né? Elas se sentem chamadas a isso, pessoas sentem um despertar mesmo para a vida cristã lá. E como elas se mantêm? Como mantém essa chama acesa, né? A gente fala isso até nas redes sociais do radical. A gente precisa manter a chama acesa. Como manter a chama acesa? Bom, quando tu falou de chama acesa, eu acredito assim, vamos tentar entender um pouco. O radical é uma ferramenta como se fosse assim, só vai e dá uma despertada, dá uma chacoalhada, dá uma sacudida na pessoa. Então, com relação à chama acesa, um altar que estava ali abandonado, que não tinha mais sacrifício, não queimava nada, não subia nada como cheiro suave às narinas do Senhor. Então, o radical vai dar essa despertada, chacoalha, limpa, repara o altar, e a pessoa agora precisa o quê? Colocar lenha para estar queimando, para estar sempre, né, o altar, comparando com o que diz a palavra sobre altar e sobre sacrifício, o altar sempre tendo alguma coisa queimando para fazer chegar aos céus. A Bíblia diz lá no livro de Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, como manter essa chama acesa? É colocar o quê? Combustível, colocar lenha, colocar o que? Adoração, colocar serviço, ou seja, estar envolvido com as coisas de Deus. Vai vir o desânimo, sempre que vem desânimo, mas mesmo vindo o desânimo, a carne às vezes está cansada, mas pega a carne, bota ela no ombro e vai, você não se manda. Ou seja, é manter a comunhão e a disciplina de estar dando fruto. Não pode deixar apagar a chama. Tem gente que vai no radical, participa do radical, aí sai de lá uma semana, um mês, 2 meses, bombando. Daqui a pouquinho, né, vem as dificuldades. Não quero mais não. É disciplina e vergonha na cara. É mais ou menos como aquela parábola, né? Acaba sendo sufocado
Exatamente, pelos espinhos no as caminho. sementes que foram lançadas, vêm os espinhos e sufocam, né? A palavra cai num solo que não é fértil, nasce entre os pedregais e daqui a pouquinho vai e morre. Ou seja, o crente tem que dar fruto mesmo. Sabemos que não é fácil também liderar um projeto onde tem tantas pessoas, cada uma com suas particularidades, cada uma com seus problemas, né, e com seus deveres. E agora que o senhor abordou o tema de combustível, aí eu queria perguntar para o senhor, qual é o que move no seu coração? Qual é o combustível que faz você não desistir de estar lidando com tantas pessoas com suas particularidades, com suas problemáticas, com os deveres, para fazer com que esse projeto ande? Rapaz, o combustível do radical, né, precisa ser o combustível de todos nós, que um dia entregamos as nossas vidas para o Senhor, é o amor, velho. Se não for movido pelo amor, não adianta, porque eu gosto, porque... Não, porque é amor. Você olhar o seu próximo, o seu semelhante, com o olhar de Deus, né? E eu acredito que todos os pastores que foram chamados para pastorear, não posso dizer que isso acontece com todos os pastores, não sei se todos foram chamados, sei lá, mas eu digo que todos foram chamados. Uma coisa que acontece é que Deus derrama algo dentro de nós que eu não sei explicar, que a gente começa a olhar para as pessoas diferentes, com mais compaixão, com amor. A gente não olha ali um bêbado, um drogado, um camarada com uma boca de fumo com fuzil. A gente olha uma pessoa que carece, que tem uma alma ali que Jesus morreu por ela. Então, eu acredito que é isso. A gente ter compaixão. E o combustível, se eu não olhar para você, é fácil amar vocês são bênçãos demais. Mas você passa, de repente, olha para um camarada, vamos botar assim, o lixo da sociedade, um estuprador, por exemplo, isso é algo terrível, mas você precisa olhar para esta pessoa também, com o olhar de Cristo. Não que você vai olhar, eu te amo, não. Mas você olha, Jesus morreu por essa pessoa também. E tem salvação para ela se arrepender. Eu acho que esse é o combustível, é o amor. Agora, o amor, como eu falo, é uma decisão e é muito difícil amar. Não é mole amar, não é mole. Não é mole mesmo amar. Mas ser radical é isso, né? É amar com o amor de Jesus e escolher e decidir permanecer nesse amor. E aí, como o senhor falou de combustível, a gente já vai se encaminhando para o final e a gente sempre pede para deixar um combustível para essas pessoas, um combustível para a semana, para ela ir aí nesse mês. Conta pra gente um combustível para a semana, pastor. Rapaz, um combustível para a semana. Para a semana e também para 15 dias, pelo menos. Lembrar de uma coisa importante. Neemias, ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, né? Para voltar para Jerusalém e reparar os muros e os portões da cidade que estavam quebrados. E quando alguém chegou para eles, Deus mandou mensagem, estão querendo falar com você, era Tobias, Sanbalat, né, Geazim, então, e Neemias falou o quê? Estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar, porque eu pararia e ia descer para ouvir vocês, ou seja, o que ele está falando com isso? Olha, não pare, o combustível é o seguinte, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, como o salmista também diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e não para por fofoca, por nada, pela dificuldade, não olha para a sua vida, para as circunstâncias, porque de repente talvez tenha alguém passando agora por momentos difíceis na família, de doença, de enfermidade, de tantas coisas, de escassez, mas a palavra é, não para de fazer aquilo que Deus falou para fazer, porque de uma hora para outra pode acontecer o que aconteceu com Jó, que foi a pessoa mais provada da Bíblia, e a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus irmãos. Ou seja, continue firme naquilo que Deus te chamou. Amém. E pastor, se ainda tiver alguém com dúvida se vai ou não para o radical, qual palavra você vai falar para essa pessoa? Para de ser frouxo, rapaz, de bobeira, vai lá no radical, não vai morrer não. A minha sogra foi com 82 anos, ela morreu, mas não foi no radical não.
Muito bom, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o primeiro podcast do Radical, mas a gente vai voltar com muitos outros podcasts, né? Mas para isso, o que as pessoas precisam fazer, Diego? As pessoas precisam seguir a gente no YouTube. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram. E deixem um like, ative o sininho e comente aí. Comente se tem mais alguma dúvida que você queira saber para o pastor Jorge voltar aqui. Se você vai no Radical, no próximo Radical, deixa aqui também. Exatamente. E muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Beijo!